Então agora nós vamos dar início à segunda etapa da reconstrução da nossa igreja, que é a modelagem geométrica tridimensional. A partir daquela primeira etapa, que foi a inserção da imagem e o ajuste dela em relação ao nosso software, você pode fazer a conferência desses ajustes caso você não esteja de acordo. Então, por exemplo, se você clicar com o botão direito em cima da imagem, tem essa primeira opção que é Edit Matched Photo. Então aqui você vai poder ajustar, volta àquela primeira etapa, faz os seus devidos ajustes e quando você finalizar, você pode clicar em Done. Pronto. Agora, quando você tem a certeza de que o ajuste está correto, você pode dar início, então, à modelagem. Após a confirmação, então, dos ajustes, eu já salvei esse arquivo, coloquei o nome para ele como reconstrução frontal. Nesse caso, eu vou fazer esse experimento com você apenas para essa fachada. As outras três, ou seja, a fachada lateral direita, a dos fundos e a fachada lateral esquerda, é o mesmo processo de inserção, ajuste e modelagem. Vamos então à segunda etapa. Para essa modelagem, você vai utilizar as ferramentas de desenho, que são linhas, retângulos, arcos, círculos, linha orgânica. Essa etapa é a que vai conferir a face dessa edificação. Então, se você se atentar e pegar, por exemplo, o comando de linha, com esse lápis vermelho, você agora pode desenhar por cima. Esse desenhar por cima é a criação da modelagem, desse modelo tridimensional. Então, repare, para esse processo não ficar tão longo, eu vou trabalhando as linhas em cada contorno dos elementos arquitetônicos e em algumas partes o vídeo vai ficar um pouco acelerado. Então, vamos começar a trabalhar com as paredes. No caso, eu já estou com a ferramenta linha e vou desenhar por cima dela. Você repara que se o ajuste dos eixos, que foi a etapa primeira, estiver certinho, as linhas elas vão passar por cima exato dos elementos aqui da sua imagem. Pronto, aqui você repara que eu já consegui formar a primeira face dessa fachada. No caso, eu estou te apresentando aqui esse plano da parede. Eu fiz um retângulo aqui para até demarcar essa saliência num pilar que tem nessa parte direita aqui da fachada. Nesse caso, para dar o volume dessa saliência, eu vou utilizar o comando Push-Pull para empurrar ela para frente. Da mesma forma, quando eu for elaborar as portas e janelas, eu vou empurrá-las para trás para dar essa sensação de profundidade. Nessa etapa, você já consegue visualizar o seu modelo sendo criado. Por exemplo, se você apertar o scroll do mouse e girar, você vai perceber que o seu modelo está sendo criado. Essa face já representa a parede da sua edificação. Caso você queira retornar ao processo, é só clicar nessa aba e ele volta, ajusta a sua face que você está criando na foto. Então agora nós vamos elaborar as portas, depois janelas, vamos para as torres e finalizamos no frontão. Aqui, para a primeira porta, eu criei uma linha para a quina da esquerda e para a quina da direita. Isso vai demarcar a largura do vão dessa primeira porta. Se você reparar, está aparecendo duas bolinhas na extremidade dessas linhas. Essas bolinhas, na verdade, elas estão alinhadas. Isso quer dizer que elas estão na mesma altura. Para finalizar a porta, eu vou utilizar o arco de duas pontas. Clico na primeira linha, clico na segunda linha e abro o arco para cima, voltado para o eixo azul, que é o eixo da altura. Pronto, a sua primeira porta está delimitada. Se você quiser visualizar, gira e ela está demarcada. Clica na aba e você volta a confrontar o seu modelo com a foto.
Agora nós vamos dar profundidade a essa primeira porta. No caso, eu vou aproximar, vou selecionar o push-pull e tenho que me atentar que essa face ela vai ficar pontilhada, clico nela e arrasto ela para trás até se aproximar com a foto. Pronto! Agora eu posso visualizar e está lá feito o primeiro vão da porta. Vamos fazer as outras duas de forma acelerada. Pronto, aqui, após delimitar todo o perímetro das 3 portas, agora a gente vai visualizar como que elas estão ficando. Nesse caso, é só rotacionar o seu scroll do mouse e aí você visualiza, então, os vãos das portas. Voltando aqui na aba, agora a gente vai para as janelas. O mesmo processo, cria linhas, arcos, vai com push-pull e dá a profundidade delas e assim por diante. Pronto! Aqui então nós já fizemos as 3 janelas. Vamos conferir. E agora então nós vamos finalizar essas paredes. Temos os óculos, que são essas aberturas redondas nas 2 laterais. E depois a gente finaliza essa parte de baixo da edificação. Bom, então agora a gente já finalizou a parte da parede. Para adiantar, eu já fiz o arco da mesma forma. Criei um arco, delimitando aqui essa saliência, esse ressalto que tem em cima de cada janela e de cada porta. Dei a profundidade com push-pull. Já fiz até a parte da escada. Você repara que se a foto ela não estiver com boa resolução, se a própria edificação tiver defeitos, como a gente vê aqui na nossa escada, que ela é muito irregular, você tem um pouco de dificuldade de fazer esses acabamentos. No caso aqui, eu fiz aproximado mesmo, baseando aqui nessa parte da foto que está irregular, e agora eu vou finalizar a modelagem dos óculos, que são essas 4 janelas redondas aqui nas 2 laterais. Vamos lá? Aqui você deve ter reparado que temos um óculo que não tem a moldura, que é esse daqui de cima. Então, no caso, não há um segundo círculo, não há uma profundidade para frente, somente tem a profundidade recuada, que é a parte mesmo da abertura que está na edificação. Bom, então agora eu já terminei de modelar os óculos, fiz a parte das saliências aqui de cima deles. Vamos terminar então a nossa torre cineira para depois ir para o frontão. Pronto! Então agora nessa fachada frontal a gente já delimitou a parte da nossa torre cineira com o friso. Vamos então fazer o nosso frontão. Como você pode reparar, o frontão ele tem muitos arcos, ele tem esses detalhes mais orgânicos e a gente vai utilizar a ferramenta de freehand, que ela fica umas linhas mais sinuosas, fáceis de a gente trabalhar. Pronto.
Então, após passar o comando de linhas, círculos, arcos, retângulos sobre cada elemento arquitetônico dessa fachada, a gente concluiu, então, a modelagem da primeira fachada. As outras 3, elas seguem o mesmo procedimento. Você deve ir em File, Import, e você vai selecionar as outras imagens das fachadas que você tem no seu acervo, para que você também faça o ajuste dos eixos, modele por cima, e ela vai dar uma continuidade à modelagem até concluir o volume final dessa edificação. E aí você consegue, então, ir para a terceira e última etapa da reconstrução digital 3D, que é a aplicação de texturas. Essa etapa ela serve para conferir um aspecto mais real a essa edificação.